Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje aqui na Vox TV, no programa Papo Milionário, tem uma pessoa extraordinária aqui do nosso lado, mas antes de falar dessa pessoa, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque hoje você vai se emocionar com a história dessa mulher. Ela que começou desde cedo, aos 7 anos, a vender imã de geladeira, panos de prato, mas dali ela descobriu o segredo de vender, o segredo de empreender, e ela se apaixonou com tudo isso. É uma mulher também de fé, uma mulher que tem um negócio extraordinário em Barra de São Francisco, que é sucesso, e ela está aqui do nosso lado, Ana Cláudia, é isso? Isso aí, vim lá de Barra de São Francisco, para estar participando desse bate-papo milionário, que é assim, um divisor de águas na vida de muitos e na vida de todos esses milionários que têm passado por aqui. A gente está muito feliz pela sua presença, Ana Cláudia, e vai ser uma conversa enriquecedora. E fala um pouco da sua história, quem é Ana Cláudia? Ana Cláudia é mãe, é esposa, é amiga, é uma profissional da área da beleza, é terapeuta capilar e também uma mulher de fé, uma mulher também que busca ao principal mesmo, ao pilar, o Senhor, primeiro como direção, como base para todas as outras coisas. E como começou essa paixão pela essa área? Então, desde criança eu já tinha esse amor, comecei ali, né, com os 12 anos, fazendo coloração no cabelo das vizinhas, da minha mãe, relaxamento, minha mãe começou também a fazer em nós e nós fazíamos nela. E assim, eu vim me apaixonando por esse mercado da beleza, mas ao passar do tempo eu deixei de lado essa área, estudando e tudo mais, e me casei. E depois que eu me casei, eu retornei novamente para a profissão. E você começou aos 7 anos, não é isso? Isso. E para você, era trabalhar ou era uma brincadeira, ou era brincar? Então, aos 7 anos era uma brincadeira. Minha mãe, ela olhava os filhos das vizinhas que deixavam lá em casa, né? E acabava que eu cortava o cabelo das crianças. E eu fazia assim, uns cortes mais perfeitos que o outro, né? E quando as vizinhas chegavam, os cabelos dos filhos estavam todos cortados, picotados. Eu estragava mesmo o cabelo das crianças. Mas eu não sabia também, eu era uma criança, né? Não sabia daquilo o poder que estava nas nossas mãos no futuro. E eu acredito que tudo Deus vai fazendo um direcionamento. O Senhor vai direcionando até para o seu futuro. E isso acontecia lá atrás na nossa vida, né? Cortava os cabelos, cortava o nosso próprio cabelo. E quando a minha mãe chegava em casa e via aquilo, ela ficava desesperada, porque eu já tinha cortado o cabelo das crianças todas. Essa é uma sensação assim bem gostosa, né? Quando você fazia o cabelo das crianças, era um hobby, era uma brincadeira. Eles gostavam, aceitavam normal? Então, eles deixavam eu cortar. Mas... Cortava muito, não, né? Cortava muito. Sério mesmo? Mas nunca chegou naquele momento falando, Ana Cláudia, você cortou muito aqui não, e tal. Cortava muito, porque eu era muito pequena, né? Então, eles também eram pequenos. Eu não tinha um entendimento do que estava acontecendo ali, né? Então, eu não podia ver uma tesoura. Minha mãe não podia deixar uma tesoura perto de mim, que eu já cortava um pedaço do meu cabelo, um pedaço do cabelo da minha irmã. E assim, eu fui seguindo, né? Naquela desenvoltura até os 12 anos, e aí, aonde a gente já estava fazendo mais os cabelos da vizinha, da minha mãe, da minha irmã, a gente trocava serviço entre nós mesmos, e aí eram serviços diferentes, né? Foi inspiração ou brotou de você mesmo? Brotou do meu coração mesmo. Eu acredito que foi Deus mesmo que transferiu esse sentimento para o meu coração, mesmo naquela idade, sabe? Eu acredito que o desejo de cuidar de pessoas já existia. Porque quando eu ia cortar o cabelo das crianças, eu queria melhorar, eu queria fazer algo ali naquele momento que eu não tinha entendimento, mas eu só fui entender mais tarde. E nesse mais tarde, qual foi mais ou menos uma idade que você falou bem assim, eu levo jeito para isso?
Aí foi quando eu comecei a estudar cabelo mesmo. Eu fui trabalhar em um salão, né? Mudei para a cidade. E eu fui trabalhar num salão de beleza. E ali eu tive minhas primeiras oportunidades. E nessas oportunidades eu agarrei todas elas. Mas no meio do caminho eu também tive vontade de desistir, né? Mas eu não desisti. Deus me guiou nessa profissão, até mesmo Deus usou naquele momento uma pastora que já é falecida e ela falou para mim continuar. E eu continuei. E o Senhor foi abrindo as portas, eu fui estudar mais, e estudando para mim poder ter uma bagagem para mim repassar isso para o meu cliente. E nessa de estudar, eu fui abrindo, meu coração foi abrindo cada vez mais para essa profissão. A gente sabe que no caminho a gente encontra muitas pessoas que acreditam, mas mais ainda as pessoas que desacreditam. Você já viveu essa questão de pessoas desacreditarem de você? Ah, sim, já vivi inúmeras situações relacionadas a isso, né? Às vezes no meio do percurso, no meio da caminhada mesmo, até mesmo os amigos, né, que estavam vendo eu começar, algumas pessoas assim mais próximas que viam eu começar, não dava oportunidade para que acontecesse esse crescimento da minha parte. E havia muitas frustrações, né? Porque às vezes, por exemplo, eu estava fazendo um serviço, eram próximos a mim e procuravam um outro lugar para fazer o serviço, não me dava aquele voto de confiança. E eu estudando, então eu passei por inúmeros processos, mas o Senhor, ele assim, me segurou com mãos fortes dentro da profissão e fez com que o meu coração se abrisse para enxergar lá na frente. E Deus trazia pessoas ao meu encontro que eram realmente pessoas que amavam o meu trabalho. E isso foi o ponto primordial para mim poder avançar. Nossa, muito bacana. E já teve algum momento que você já duvidou de você ou você sempre acreditou em você? Então, houve momentos muito difíceis, né, na minha vida, na minha caminhada, onde eu achava que eu não era capaz, né, aqueles momentos de frustração, de achar que eu não vou crescer, momentos onde familiares ali dentro das nossas próprias lutas, né? Eu passei muita luta com meu esposo, sofreu um acidente, fraturou todos os ossos da mastoide, fraturou esse osso da occipital, né? E naquele momento foi um momento difícil. Eu também tive o meu bebê, e o meu bebê ele nasceu, ele teve que ir para uma UTI. Então eu tive muitos percalços no meio do caminho que me fizeram pensar assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu vou ter que abandonar a minha profissão. E naqueles momentos eu só pensava que não tinha saída. Como que eu vou segurar essa profissão? Como que eu vou conseguir dar conta de tudo? Só que Deus, ele tinha um propósito muito maior. Então ele foi direcionando tudo para que eu pudesse chegar onde eu estou chegando. E fiquei sabendo também que você começou com R$50, é isso? Isso. Meu Deus. 50 e tem pessoas que às vezes tem um investimento até maior, mas fala assim, ai, não, é tão pouco. E você começou com R$50. Isso. Fala mais sobre essa história. Eu já estava morando no interior, né? E ali eu não tinha nenhuma renda para mim, né? Como eu já vim desde os 7 anos de idade tendo o meu dinheiro, o meu esposo, ele tinha um salário dele, mas eu não sentia que aquele dinheiro era o meu dinheiro, né? Então, eu peguei R$50 com a minha mãe emprestada e comprei muitos esmaltes e ali eu fui trabalhar com unhas. Então, ali foi uma virada de chave que eu tive de conseguir fazer algo naquele momento para mim poder me profissionalizar em alguma área para mim ter o meu dinheiro. Então, assim, eu acredito muito que o Senhor também ali estava direcionando também. E você já teve medo? Você teve medo de perder os R$50? Então, eu sou muito empreendedora. Ah, tá. Porque a maioria das pessoas tem medo de perder até pouco. Não tem, E empreender é isso, é arriscar também, né, de alguma forma. Eu não tenho medo de arriscar, mas eu sou aquela pessoa que arrisca dentro do que eu sei que eu vou ter de fruto. Então, eu sempre vou arriscar, eu sou uma pessoa que arrisca. Eu sempre arrisco, mas eu tenho que enxergar o que vai vir lá na frente.
E naquele momento, que eu peguei esses R$50 com a minha mãe, eu sabia que eu tinha que dobrar ele. E o meu olhar sempre foi visionário em relação a finanças. Eu aprendi finanças dentro da palavra de Deus mesmo. Eu estudando a palavra, foi onde eu aprendi a empreender. E aí eu sabia que eu ia duplicar, multiplicar e triplicar esse dinheiro. Então, eu sabia que com uma semana eu poderia devolver os R$50 para minha mãe, ter para mim um lucro de R$50 e também ter um saldo ainda de R$50. Então, eu fiz cálculos e nesses cálculos eu via que realmente ia dar. Eu ia dar conta de ter de volta esse dinheiro, não ficar devendo. Mas mesmo assim eu não estava preocupada em ficar devendo. Eu acho que nós não podemos pensar em dever. Eu preciso acreditar no meu sonho, eu preciso acreditar no meu projeto. Se é R$50 que eu tenho para começar hoje, por que não? Por que não? Verdade. E quando tem muitas pessoas reclamando, né? E tem que ver com um olhar de oportunidade, né? Mesmo com pouco, tem como transformar para o extraordinário. E dentro desses R$50, quando você começou, qual foi o maior desafio? O maior desafio que eu encontrei quando eu peguei esse dinheiro para mim naquele momento, naquela altura, trabalhar, é que eu tinha que cuidar de casa, ser esposa, e eu tinha que trabalhar, eu tinha que pegar o ônibus escolar. Olha, foi tudo muito calculado, eu já tinha calculado tudo, eu já tinha feito, porque é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa calcular a rota. Então, o que eu pensei? O ônibus escolar, ele chega 11 horas. 11 horas eu já limpei a minha casa, já cuidei da minha casa, já preparei o jantar para o meu esposo. Então, 11 horas eu vou descer para Vila Itapiruna e lá eu vou trabalhar nesse salão. Então, eu criei uma rota. Eu criei um mecanismo onde eu podia dar conta de tudo aquilo ali. E aí foi onde eu comecei a trabalhar e calcular essa rota. E como você sentiu nessa situação que foi Deus que estava direcionando tudo? Então, naquele momento que eu fui fazer tudo isso, que eu comecei a pensar tudo isso, eu tive um pensamento assim, que eu preciso mesmo prosperar. Porque eu acho que a prosperidade, toda a vida, ela fez parte da vida do servo de Deus. Tanto que a gente vê isso, nós olhamos para esse mundo de prosperidade, as pessoas que são servos de Deus, eles acham que eles não podem prosperar. Eles confundem humildade com prosperidade, que não tem uma coisa que não tem ligação com a outra. Até porque, quando nós olhamos para esse senso, nós achamos assim, se eu prosperar, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus. Mas pelo contrário, aonde Deus te colocar, você vai ser semente sepultada dá fruto. A semente, às vezes, ela precisa ser sepultada na terra para ela, às vezes não todas as vezes, né? Para que ela possa dar fruto. Ou seja, existe sofrimento, existe várias dores. Então, eu preciso... Para mim prosperar, eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso confiar que Ele vai me lançar como uma flecha, para que eu possa alcançar os objetivos e os sonhos que Ele sonhou para mim. E quando eu olho para esse marco da história de Jesus, nós olhamos que Jesus, ele estava ali naquela manjedoura, ele estava naquela situação, mas naquela situação de nascimento, e as pessoas confundem isso. É como se Jesus fosse a pessoa mais pobre que existisse na história. E, na verdade, não era. Na verdade, ele estava naquela condição por causa daquela perseguição. Por causa de uma perseguição, ele foi parar ali. Então, quando eu olho para essa história, nós observamos que os reis magos foram visitar com presentes, com a prosperidade, lançou aos pés de Jesus a prosperidade, mirra, ali o incenso, tudo eles trouxeram diante de Jesus, uma prosperidade. Nós não fomos visitados por reis, nós não fomos, mas ele foi. Isso não diminui a grandeza, a prosperidade que estava sobre a vida de Jesus. Ou seja, ele era próspero, né? Seu pai era carpinteiro. Então, às vezes, as pessoas se limitam por ser servo de Deus. Elas acham que confunde a humildade com ficar pobres para a vida inteira. O que é o contrário do que Deus tem para nós. Deus quer que nós sejamos frutíferos, até para que outras pessoas que estão ao nosso lado também possam crescer, prosperar.
E nós não podemos ficar nesse pensamento pequenininho, nós precisamos abrir um leque onde nós podemos ser inspiração para que as pessoas possam crescer. E qual o segredo desse sucesso todo hoje que você tem do seu salão, do seu negócio de beleza em Barra de São Francisco, é isso? Isso. Fala pra gente. Então, o segredo dessa prosperidade que Deus tem trazido ao meu encontro é ter o Senhor como base. Porque eu não tenho uma propaganda que passa na rua. Então, a minha propaganda são as minhas clientes. Elas são, assim, o alvo, elas são, assim, o enxerto que Deus usou dentro do meu salão para me fazer prosperar. Porque são elas que têm trazido essa prosperidade para mim em todo o tempo. Deus tem usado elas ali e trazido ao meu encontro. E também eu acredito que executar um bom trabalho, ele faz toda a diferença. O amor com que você executa aquele trabalho, as realizações, né? Porque quando nós encontramos as nossas clientes, nós temos sonhos ali dentro do salão. Ali eu tenho mães que estão formando os filhos, eu tenho mulheres que estão com depressão e que o Senhor vem curando elas. Então ali a gente vai entendendo que tudo faz parte de um propósito. E o propósito é elas estarem ali. Então, eu não anexo a prosperidade que Deus tem trazido ao meu encontro como algo meu somente. Mas isso vem do Senhor, vem delas que transborda sobre a minha vida para que eu possa transbordar na vida de outras pessoas. E você pensa que sua fé foi testada nesse processo? Ela cresceu ou somente testou mesmo? Não, a minha fé foi muito testada, muito mesmo. Teve muitos momentos mesmo que eu pensei que eu fosse desistir mesmo. De ir para casa cansada, num dia exaustivo e falar, eu acho que eu não aguento mais. Eu passei por uma depressão pós-parto. E essa depressão, ela veio trazendo, assim, deixou muitos resquícios mesmo. Mas o Senhor, Ele foi cuidando de tudo. Sempre Ele na direção. Sempre vou falar que Ele está na direção, porque realmente Ele está na direção. Então, eu acredito que o primeiro de todas as coisas foi ter o Senhor mesmo ali como essa base para mim, para que eu pudesse enfrentar tudo isso. Mas não desistindo, sempre avançando, sem desistência. Mas eu tive esses momentos de pensar assim, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou dar conta, acho que chegou o momento de parar. Só que cada vez que eu achava que era o momento de parar, Deus me lançava mais. E o que você fazia nesses dias que você pensava assim, vontade de parar? Você orava, você tinha alguma coisa que você fazia que aumentava assim a sua fé, a sua vontade de continuar? Sim, eu mantive oração e um caderno de oração. E ali eu pedia todos os dias, às manhãs, né? E assim como eu estava ali com o tempo do café mesmo, eu fazia pedidos e eu ia dando visto nas orações respondidas. Isso foi para mim uma motivação para mim continuar, porque Deus ia respondendo muito rápido aquilo que eu pedia. Eu pedia coisas simples, né? E o Senhor respondia muito rápido. Teve uma oração que Deus demorou assim 6 meses para responder. Foi mais longo e aquele tempo ali de 6 meses eu fiquei com o coração apertado e por muitas vezes eu queria passar na frente do Senhor, né? Mas aí eu tinha que esperar e eu esperei mesmo, convicta ali que tinha o tempo dele. Esse caderninho é como se fosse fazer um devocional, é isso? Isso. Aí você anotava ali... Aí eu anotava a data, o pedido que eu tinha daquele dia e eu pedia ao Senhor... Pedia pela minha vida, pela vida das pessoas. E assim que cumpria, eu dava eu marcava, né, que já tinha sido uma oração respondida. Eu fazia Muito interessante. Uma marcação. Eu vejo muitas pessoas que trabalham essa parte do devocional com o caderninho e já falaram que realmente funciona e Deus ouve e realiza. Sim. De fato, é algo que parece... É algo que... você ora, imagina e a coisa acontece no mundo físico, né? É um negócio extraordinário, né? Sim, tudo na minha vida foi debaixo de oração. Inclusive a casa que eu construí em Barra de São Francisco também foi através de uma carta que eu fiz e eu pedi para Deus nessa carta. Então, assim, tudo foi algo que Deus foi direcionando mesmo através de oração. A oração, eu falo que ela é a chave para você começar seu negócio,
a chave para você colocar base dentro daquilo que você acredita. Porque muitas das vezes eu olhava uma pessoa, por exemplo, que ela estava muito acima de mim. E eu nunca pensei assim que aquela pessoa tinha que diminuir para mim crescer. Pelo contrário, eu tinha essas pessoas como inspiração para que eu pudesse crescer um dia, para que eu pudesse também chegar ao nível que elas estavam. Então, assim, eu acredito que isso tudo o Senhor foi trabalhando no meu coração para mim crescer, para mim acreditar em mim também. Você se acha assim, uma mulher que aproveita todas as oportunidades que Deus te proporcionava? Tudo. Todas as oportunidades que vêm até mim, eu faço o possível para aproveitar. Inclusive estar aqui hoje. Porque eu acredito muito que quando o Senhor ele faz algo por nós, Ele direciona. Ele quer que eu esteja lá. E na minha vida inteira, o Senhor é Ele que escolhe os caminhos que eu vou trilhar, os caminhos que eu vou passar. Eu deixei tudo nas mãos dEle. Eu entreguei para o Senhor todos os caminhos onde eu iria passar. Eu entreguei tudo para Ele. Deixei nas mãos dEle. É Ele que tem direcionado tudo. Qual foi seu maior aprendizado de tudo isso? Olha, o meu maior aprendizado de tudo isso é não deixar as dificuldades te parar. Não deixar as batalhas te parar, as dores te parar, a doença te parar. Não deixar a maternidade te parar. Porque o que acontece na vida das empreendedoras, das mulheres, né? Tudo quer parar você o tempo todo, tudo. Porque é uma rotina cansada, é uma rotina exaustiva, é o corpo falando, deita e dorme, vai dormir, não vai trabalhar hoje, descansa. Mas, por um outro lado, se você ouve a voz de Deus, o Senhor ele está falando, vai, porque na frente você vai colher frutos, que se você ficar deitado, você não vai colher. Planta hoje para você colher amanhã. Ana Cláudia, aproveitando o gancho, dá um conselho para essas pessoas que hoje querem realizar os seus sonhos, independente do empreendedorismo, mas que sentem essa vontade, mas tem medo. E você sempre foi essa mulher de garra. Fala para elas um conselho. Se eu for te dar um conselho hoje, para que você possa perder o medo, comece como você está, com o que você tem. Estuda. Começa hoje. Acredite que o Senhor ele vai realizar sonhos, mas que você é o instrumento. E se você é o instrumento, Ele vai te capacitar para que você possa realizar sonhos, para que você possa viver o extraordinário. Acredite em você como criação de Deus, que o Senhor ele tem um propósito e um plano terreno para a sua vida que vai te levar às alturas. Você só precisa confiar em você e acreditar no Senhor. Que eu acredito que Ele é a base, Ele é a chave, Ele é a estrutura, todas as vezes que você clamá-lo. Porque Ele é a pedra angular. Se Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, Ele vai te sustentar. Ele vai sustentar essa base. Quando os momentos difíceis existir, você vai crer. Não, eu vou conseguir, porque eu estou indo no nome do Senhor. Tem um risco maior que aconteceu nessa trajetória, Ana Cláudia? Um risco? Que você falou assim, nossa, eu não imaginava que eu ia arriscar tanto assim. Sim, existem vários riscos na profissão. A profissão ela é uma profissão que tem muitos riscos, né? E você tem que estar disposto a correr todos os riscos. Mas você pode se ajustar no meio do caminho para que você possa se resguardar dos possíveis riscos. A saúde, né? O braço mesmo, esse braço, eu sinto muita dor, né? Como profissional, 18 anos, eu já tive dor no joelho. Então, tudo vem para tentar te parar. Às vezes as pessoas acham assim que é fácil, né? Você vai com a mão queimada para casa, a unha suja de coloração. Você vai exausto, as pernas inchadas. Mas por trás disso, existe uma satisfação e uma gratidão tão grande de você conseguir realizar um trabalho de excelência, um trabalho que vai corresponder a uma expectativa, que esse trabalho ele já é maior do que o risco, ele vale a pena. E você teve algum apoio na sua trajetória? Vai lá, fala pra gente. Sim.
Sim, eu tive. Eu tive muito apoio. Em toda a trajetória da minha vida, eu me senti apoiada, me senti acolhida. Tanto pelo meu esposo, pelos meus amigos que estavam à minha volta, torcendo por mim. E assim, nesses períodos que a gente tem de desistência, é muito bom ter os amigos, porque os amigos, eles estão ali te pressionando, falando vai, continua, né? E assim, eu tive muito apoio mesmo, eu sou muito grata a Deus, eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter as pessoas que eu amo ao meu redor, que foram sim um divisor de águas na minha vida. E você pensa em decorrer de tudo isso, alguma coisa mudou em você, dentro de você? Muita coisa mudou. Você sentiu uma mulher assim que ama mais as pessoas? Ou até um temperamento que você não tinha e você aprendeu algumas coisas? Então, eu aprendi muita coisa, né? Você vai, com o passar do tempo, você vai amadurecendo. Você vai amadurecendo. Então, no meio desse tempo todo, eu me senti mais forte, eu me senti mais confiante. Eu comecei a acreditar mais em mim, porque eu já passei por um tempo que eu achava que eu estava sozinha. E a solidão, ela é um sentimento de você paralisar. E eu sentia assim, eu estou sozinha. Mesmo eu tendo muitas pessoas ao meu redor, eu me senti sozinha. Mesmo estando cercada de pessoas, eu me senti sozinha. E nesses momentos eu vi que o Senhor me acolheu de uma forma extraordinária para que eu pudesse continuar. E o que é empreender hoje para você, Ana Cláudia? Empreender hoje para mim é a minha vida. Hoje eu levo muito a sério essa questão de empreender, porque quando você fala em empreender, você acaba lidando com várias situações. Você começa a empreender dentro de casa, você começa a passar isso para os seus filhos. Os meus filhos, eles são empreendedores. Meu filho com 14 anos, ele comprou o primeiro pula-pula dele, ele começou a alugar o pula-pula dele e montou uma empresa online para ele vender produtos. Então, os meus filhos pequenos, se você dá umas 4 balas, eles levam para a escola, ele quer vender. Nossa, esperto ele. Eles são muito espertos, né? E são pequenininhos, um tem 6 e o outro tem 8. E eu tenho um de 16 agora, que também é empreendedor. Então, o mundo do empreendedorismo, ele entra dentro de você. Ele entra dentro de você. Então, você se predispõe a viver com um olhar crítico para empreender. E qual o diferencial, Ana Cláudia, do seu negócio hoje? Tem um diferencial forte? Tem. Tem porque não é a marca, porque nós também somos marcados pelo tempo mesmo, né? E o tempo, ele nos faz amadurecer para a gente começar a colocar todas as coisas no lugar. E eu achava que se eu não tivesse uma marca dentro da minha empresa, eu achava assim que, nossa, acabou tudo. E hoje eu entendi que não. Eu sou a pessoa que precisa estar na frente de tudo, eu sou o diferencial, independente de marca, independente de pessoas que estão ali, eu preciso ser o diferencial. E dentro da minha empresa hoje, o diferencial do crescimento e que faz parte de tudo isso, hoje eu tenho também, além do salão, né, eu tenho marcas também que me auxiliam nesse crescimento, que são partes do meu empreendimento. Mas hoje, nós como profissional é que somos o diferencial de uma empresa. E seus clientes veem como o quê? Você acha assim? Como seus clientes veem você? Então, uns falam assim, ela é muito mão de fadas. Outras falam assim, eu gostaria de carregar você para viagens, para arrumar minha franja. É mesmo? Você faz muito noivas também lá? Não, noiva é o único pacote assim que eu não mexo com noivas. Eu não quis, porque o meu espaço, o formato dele é um formato mais privativo, e eu quis manter isso. Então, eu não quis ir para essa área de noivas. Para isso, eu teria que ter um espaço um pouco maior, bem maior, né? Porque esse espaço teria que ser bem maior e eu teria que ter muitas profissionais trabalhando comigo para me auxiliar. E vocês trabalham de quais tipos de serviços lá?
Nós trabalhamos com mechas, nós trabalhamos com terapia capilar, com Head Spa coreano. Hoje a gente tem um Head Spa, que é um Head Spa de relaxamento, onde a cliente ela lava os cabelos deitada, ela é recebida com massagem nos pés, massagens corporais, no couro cabeludo, tratamos patologias de doenças. Então nós temos um diferencial na cidade, tratamos queda de cabelo. A nossa empresa ela visa cuidar mesmo do couro cabeludo, cuidar da cliente num todo. E você pensa que é um propósito por trás aí? Assim, desde quando era lá, você se descobriu? Então, em todas as áreas que Deus ele me coloca, o propósito é cuidar de pessoas. É sempre cuidar de pessoas, né? Então, assim, onde Deus te coloca, ele vai ter a mesma... Ele vai trazer a mesma realidade. E a minha realidade do salão hoje é cuidar de pessoas. Pessoas que chegam com uma dor, independente que essa dor seja uma queda de cabelo, seja uma psoríase, seja uma doença patológica ali naquele primeiro estágio. O Senhor sempre traz pessoas com dores emocionais, trazem pessoas que precisam de uma palavra. E a gente está ali para acolher todo mundo. Eu tenho uma assistente assim muito elétrica. E ela, assim, ela é o diferencial desse salão também, porque ela é parceira de chegar, cuidar das clientes e tem amor pelas clientes, e isso é sempre o diferencial. Você imagina que foi tudo escrito pelo dedo de Deus nessa história toda? Eu acredito. Eu acredito que ele escreveu, sim, a minha história. Está escrevendo ainda. Eu acredito e quero viver coisas extraordinárias. Ontem mesmo a pregação foi sobre isso, sobre confiar, né? E eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha vindo de uma família bem humilde lá atrás, e nós somos pessoas humildes, nós moramos no interior, nós moramos e ali perto de vizinhos, ali, que às vezes você nem tem tempo de você ir na casa deles, naquela correria. Mas a minha igreja, ela é o lugar onde a gente se conecta. É onde a gente se conecta, e eu vejo que estar com pessoas ali, fazendo o diferencial na vida dessas pessoas, nos conecta mais ainda com Deus. Nós vamos para umas perguntas ping-pong, e essas perguntas eu vou falar aqui, você completa, tá? Tá. Vamos lá. Fé é... Tudo. Deus para você é... A minha vida. Milagre na sua vida foi? Sempre. Um momento que você sentiu Deus forte foi? Quando eu tive meus filhos. Uma frase que resume uma relação com Deus? Lucas 1:37. E a gente também gostaria de saber se a Ana Cláudia tem um legado, algo que quer ser vista pelas pessoas. Como você quer ser vista pelas pessoas? Então, quando fala em ser vistas pelas pessoas, né? Se for no mundo profissional, eu quero ser vista como alguém que fez diferença na vida das pessoas, como alguém que não só passou. Eu não quero só passar na vida das pessoas. Eu quero poder retribuir o carinho, retribuir a atenção. Eu não quero ser passageira, uma pessoa que passa e que ela não contribuiu com nada para que pudesse mudar naquele momento. Mas eu quero deixar na vida daquela pessoa um sentimento de que alguém esteve ao meu lado. E eu falei uma frase, mas tem uma palavra que determina você. Uma palavra que determina? É uma palavra. Direção. Direção? Olha, diferente, hein? Nunca vi ninguém falando direção aqui. Mas por que direção? Porque os profetas, eles sempre direcionavam os reis no passado, direcionavam o povo no passado. Tudo existiu à base com uma direção. Até mesmo
Noé, quando foi construir a arca, Deus trouxe uma direção do alto, ele deu as medidas exatas. Então, tudo é pela direção de Deus, um direcionamento. O povo toda a vida recebeu um direcionamento. Até mesmo Moisés, quando guiou aquele povo para o deserto, ele recebeu da parte de Deus, ele recebia as direções e ele simplesmente executava. E na minha vida, eu trouxe isso como princípio, como base, como tudo, que ele venha direcionar, que ele seja a direção. E a gente está chegando ao final, mas a gente gostaria de saber qual conselho você daria para as pessoas ainda que não conhecem o salão da Ana Cláudia. O nome do seu salão é Ana Cláudia Ana mesmo? Coifer Salum. Ana Coifer Salum. Fala para quem está assistindo que ainda não conhece o seu negócio. Olha, você que ainda não conhece, não sabe o que está perdendo. Porque lá nós temos um abraço quentinho te esperando, muitos cuidados para transformar você e para também empoderar você ainda mais. Temos dentro do salão um espaço com visagismo, onde nós vamos olhar para você a melhor cor. Nós vamos fazer uma consultoria com você de imagem. Nós vamos cuidar das patologias do seu couro cabeludo. Nós temos diversos serviços e é impossível que dentre um desses você não se apaixone. E não é só um salão, né, Ana? É uma experiência envolvida, como você até falou, tem até técnicas coreanas, é isso? Isso aí. A primeira vez que eu vi isso. Técnicas coreanas. Isso aí. Funções terapêuticas, é isso? Isso aí, funções terapêuticas. Nossa, que bacana, tá vendo aí, pessoal? E deixa seu Instagram também, o Instagram do seu negócio, como as pessoas podem te procurar. Barra de São Francisco, é isso? Barra de São Francisco, @AnaCoiferSalum. Lá no Instagram, gente, me segue lá. E é isso aí, pessoal. Tá vendo aí? Grandes insights hoje, uma história extraordinária da Ana Cláudia. E, olha, ficamos muito felizes pela sua presença, tá? E, olha, você tem algo para você que você queira compartilhar agora nesse final desse programa? Fique à vontade, tá? Eu espero que essa história, minha história, seja inspiração para outras pessoas que têm medo ainda de começar. Nós temos cursos, né, lá no salão para profissionalizar mulheres que queiram também investir no mercado da beleza. É um excelente investimento, né? Nós conseguimos realizar muitos sonhos e você também pode conseguir realizar os seus sonhos através do mercado da beleza. Hoje o mercado da beleza ele só cresce muito mesmo e eu acredito que ele venha a ser bênção na sua vida, na vida de quem está do seu lado, na vida de outras pessoas. Eu nunca imaginei que eu pudesse ir numa loja e comprar o meu próprio carro. E esse ano eu fui numa loja e comprei meu próprio carro. Então, eu quero dizer para vocês que tem o tempo da honra e esse tempo Deus está preparando para você. Então você é mentora também, não é isso? Você treina, professora também, educacional. E como que faz, Ana Cláudia, para poder as pessoas irem lá procurar e aprender essas mesmas técnicas que você utiliza lá no seu salão, nas suas clientes, e querem viver também. Às vezes elas querem viver esse sonho também, né? De ter uma independência financeira, né? De viver os seus sonhos. Como faz? Entra lá no meu direct no Instagram, me segue. Entra lá no meu direct para você. Você vai ser direcionado a conversar com a gente e nós vamos passar para você todas as informações. E é isso aí, tá vendo, pessoal? Então tá chegando o fim de mais um Papo Milionário. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. E segue também Ana Cláudia Ana Coifer Salum. Ana Coifer Salum. E é isso aí, pessoal. Chegando no fim de mais um Papo Milionário. Tchau, tchau.